Bom dia, friozinho. Bom dia para vocês. Como vocês estão? Vamos ver quem vai entrar nesse dia frio. Bom dia para todos, para todas. Bom dia. Hoje a gente está dando continuidade ao nosso devocional. A gente está na 17ª semana, transporte da arca. Bom dia quem entrou agora. Estamos no devocional desse livro, 52 semanas, e estamos na semana 17ª semana. É um livro onde a gente vai passar assim por todas. A gente pode fazer uma leitura bíblica e também tem o devocional da semana que a gente tem feito todas as quartas-feiras. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje é um tema muito poético, transporte da arca. Quem vai estar com a gente falando dando devocional hoje é a pastora Angélica. Vou chamar ela aqui. Deixa eu ver. Mensagem, como é que vocês estão aí? Tá frio onde vocês estão? Aqui tá bem geladinho. E aí, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Parece que agora o inverno chegou de verdade, né? Chegou. Ai. E aí, Você tudo gosta mais bom? do inverno ou do verão? Eu gosto mais do verão. Eu acho que sim também. Não sou muito do frio, não. Gosto muito de frio. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Como foi o encontro de casais? Deve ter Eu, sido eu não fui, eu não fui. Ah, você não foi? Não. Mas deve ter sido maravilhoso. Deve. Pessoal falando, comentando. É. Bom, estamos aqui na nossa 17ª semana e o tema hoje super poético, inspirador, transporte da arca, lição de vida. Sim. E aí, vamos lá? Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor Jesus, Pai, quero te louvar, te agradecer por essa manhã, pela vida da pastora Angélica, por estarmos nesse propósito de toda semana estarmos juntas, estudando a palavra, refletindo sobre um tema, trazendo a palavra como uma inspiração para as nossas vidas, como uma luz para o nosso caminho, como um direcionamento para as nossas decisões, para a condução das nossas mentes, dos nossos pensamentos. E eu quero consagrar a Ti, Senhor, essa manhã, orando para que o Senhor use a vida da pastora Angélica de uma forma poderosa e que nós possamos ser conduzidos, Pai, numa reflexão, numa meditação que transforme a nossa vida, renove a nossa mente, nos direcione para as nossas decisões, em nome de Jesus. Que seja uma manhã de transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, amém. Primeiro, assim, eu tô muito feliz da gente já estar na 17ª semana. Se eu olhar, assim, e ver o tanto de Bíblia que você já leu, assim, é muito gostoso. Sim. É uma renovação de mente mesmo, ver que, assim, já começou no devocional, ver que de pouquinho em pouquinho, de repente, a gente fez um tantão, né? É verdade. A gente fica com aquela sensação de que tá fazendo a nossa vida útil, né? Valer a pena. É, e assim, desde que eu comecei a ler a Bíblia, parece que, assim, em todo o tempo que eu consigo, se eu conseguisse resumir, assim,
eu vejo uma busca de Deus para se relacionar com o homem. Então, Sim, desde o Éden, ele busca se relacionar com o homem peca, e ele vai tentando, ele vai tentando, ele vai. E durante todo o tempo no deserto, ele fala através dos líderes que ele levanta, né? Olha, vocês vão chegar numa terra de leite e mel, vocês vão chegar numa terra boa, mas não pensa que foi o braço de vocês que fez isso. Não se esqueçam do Senhor. E aí coloca as leis dentro da arca para eles carregarem a arca, coloca o cajado dentro da arca para eles lembrarem do que Deus fez através da vida de Moisés, tirando eles do deserto. Coloca lá o maná para eles lembrarem da provisão do Senhor, tudo isso dentro da arca. sim, A gente vê praticamente 2 capítulos, ou até mais, Números, Levítico, ele e Deuteronômio também, ele falando como que deve ser, com cada detalhe, né? Como que deve ser o tabernáculo, deve ser a aliança, como que os homens devem se comportar. Tudo isso preparo para quando chegasse a prometida, quando as tribos começassem a ter eles não serem mais como se fossem nômades, mas quando eles tivessem o território deles, né? Que tudo Deus sempre assim moldando o coração do homem para que o homem não se perdesse quando ele fosse quando ele estivesse no lugar que Deus prometeu para ele, né? Então, eu olho para desde o começo da leitura até agora, eu vejo essa busca de Deus pelo homem, uma busca de um relacionamento com o homem, assim, olha, eu sou o seu criador, eu tenho tudo que você precisa, eu sei todos os caminhos, o seu coração, ele é enganoso, ele ainda não falou, né, aqui, mas assim, o seu coração é enganoso, e a gente sabe que é mesmo o nosso coração. Então, não, não se atenha ao que você acha, mas tenha os princípios. sim, Os princípios sempre vão te levar para a vida. E tantas palavras, né, que a gente é tão marcante para a nossa vida, né? Deuteronômio que fala, olha, eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então eu vejo Deus o tempo todo falando para o homem, olha, se relaciona comigo que você vai estar bem. Mas o nosso coraçãozinho, ele tem vontade própria. não é? Tem vontade própria. A gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que orar, a gente sabe que ele tem o melhor, mas a gente ainda vai até as últimas consequências para ver se a gente consegue andar sozinho. E a arca, né? Ela, como eu falei, ela estava com o cajado, com as leis, com o maná, que simbolicamente estava mostrando a aliança de Deus, a provisão e a presença dele. E quando Deus ordenou que ela fosse feita, ele deu cada uma das medidas, como ela deveria ser carregada, e a arca ela ficava no lugar santíssimo, né, dentro do templo. Só que quando os israelitas eles se estabelecem na terra, que eles não são mais lá o povo que eu falei, meio itinerante, nômade, né, que toda hora desmonta o tabernáculo, depois monta de novo, e eles tinham um lugar que era deles, uma terra que era deles, aí então eles começam a ter muita guerra por causa de território, né? Então toda hora você vê eles já começando desde juízes, eles começando a ter que guerrear com outros povos que querem toda hora tomar o território deles. Sim, Você já vê também aí que muitas vezes eles já estão distantes de Deus. E a arca, ela começa a ser levada nas guerras, ela serve como uma consulta, né? Então, assim, vamos consultar Deus se ele vai com a gente ou não. Então, ali eles sentiam que aquela arca, ela estava ali recheada da presença do Senhor. Então, se eles estivessem com a arca,
eles teriam vitória, eles estariam com a presença. E aí me chamou muita atenção quando a gente leu essa semana que a arca ela já foi levada embora. E quando ela foi levada, as pessoas, eu imagino, né, que eles acharam assim, a gente vai tirar a arca, a gente vai cortar o cabelo de Sansão, né? Tipo, Sim. eles A vão gente perder, vai tirar Deus deles, né? eles vão perder. Só que assim, a presença de Deus para os filhos, é isso que me marcou, assim, a presença de Deus para os filhos, ela é vitória, mas para os inimigos ela é derrota. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ter tumores, aí joga a arca para outro povo se arrepia quando a arca chega, porque daí também começa a ter tumor e começa a morrer. Então, eles pegam e mandam a arca, os que não eram filhos, que não conheciam a lei, né? Sim. Mandam a arca com por uma carroça com ofertas, né? Com ratos de ouro, tumores de ouro e devolvem a arca. Eu fiquei imaginando, assim, aquilo me chamou muita atenção. Eu fiquei imaginando, tipo assim, o povo desesperado, pensando, a gente perdeu a arca, o que a gente vai fazer agora? E a fidelidade de Deus, de repente a arca chega numa carroça do além, assim. Traz de volta. Tipo, imagina aquela coisa que você acha que você perdeu, que você fala assim, nossa, é tão importante pra mim aquilo. Você fica angustiada porque você perdeu aquilo. Imagina a arca, De né? repente tá na porta da tua casa. É, chegando. Então, assim, o caráter de fidelidade, de amor de Deus com os filhos dele, assim, né? E aí, essa eu acho, né? Pelo que eu li, assim, se eu não comi nenhuma parte, eu acho que essa é a segunda vez que a arca ela é levada embora. E aí, então, quando o Davi consegue recuperar a arca, ele tá muito feliz por isso. E aí, quando ele tá muito feliz, eles vão lá e estão levando a arca, e aí, então, a arca, parece que a carroça passa eles passam numa pedra, né? E aí, ele vai tentar, um dos homens Segurar. vai tentar pegar a arca e não é assim que segura a arca, né? E aí o que chama atenção é isso, né? Que Deus tinha falado uma maneira que era para ser carregada a arca e os filhos, eles não se atentam a isso. E só mais uma coisa que eu lembrei de Saul, que também na leitura dessa semana falava assim, que Saul desobedecido a Deus, né? Porque Deus tinha falado para ele que era para ele matar, entrar numa cidade dos filisteus, acho, né? Não, agora eu não lembro de qual povo que era, dos inimigos. Eu não lembro agora, mas tudo bem, não é o mais importante. E eu sei que ele Agag, né? Era o rei de Agag. Ele não, ele mata as pessoas, mas ele preserva a vida do rei e preserva os animais. Só que Deus tinha falado tudo, tudo, Sim. né? E aí então o Samuel chega e fala: por que, que você desobedeceu a Deus? Aí ele falou assim: não, porque eu ia pegar os animais para sacrificar. Então, assim, a gente sempre quer interpretar aquilo que Deus fala. A gente quer interpretar. Então aí Samuel fala para ele: Deus não se alegra dos sacrifícios, ele se alegra da obediência, né? Tem até é bonito o que Rei dos Amalequitas. Amalequitas, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. A gente é um pouco de querer dar um jeitinho, né? Às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas não quer sacrificar. Isso, é melhor obedecer que sacrificar, ele fala, né? Então, assim, então a gente, o nosso coração, desde lá de Adão e Eva, o nosso coração, e você vê durante toda a passagem em, pelos homens, pelos israelitas, em todo tempo, o nosso coração, ele quer andar por caminhos próprios, ele quer
dá um jeito nas coisas de Deus, ele quer usar a metade da palavra de Deus e a metade nossa. Sim. Então a gente interpreta, eu até acho que eu já falei isso numa das lives que a gente fez, não sei nem se foi quando era o devocional, que uma vez eu vi a Aline lá do Israel com a Aline falando que os israelitas, eles levam muito... Estava tocando. O alarme estava tocando. Eles levam ao pé da letra. Então, assim, se é para guardar o sábado, é guardar o sábado. Não é assim, ah, mas eu posso guardar o domingo. É Não um dia da semana, é um é dia um da dia. É, semana, mas assim, Deus colocou sábado, mas pode ser outro. é. E aí ela fala assim, porque a gente pensa assim, quem somos nós para questionar o Criador? Mas é lógico que a gente sabe que o coração do homem, seja israelita ou não, ele é corrupto e enganoso. E eles têm outros enganos na vida deles, né? Não é assim também, ah, eu sou tão obediente que eu sou só obediente. Não, né? É como o homem, o ser humano. Então, assim, a gente percebe isso. Então, assim, e Deus, ele vê que o nosso relacionamento, ele tem que estar na base da obediência. Sim. Porque a base da obediência é a fé. Você, Esse tema tá recorrente em você, hein? né? A base da obediência, ela é a fé. Porque se a gente fala que a gente obedece a Deus e a gente ainda quer é, fazer do nosso jeito, então a nossa fé ela não é tão assim, né? É, o fato é que muitas vezes para a gente caminhar por fé, a gente tem que, a gente obedecer, desculpa, para a gente obedecer, a gente tem que caminhar por fé, né? E isso quer dizer não ter o controle da situação, não ter clareza do próximo passo. Às vezes Deus nos conduz de uma forma que é o contrário da razão, né? A palavra fala, né, que as coisas que são loucas para esse mundo são sabedoria para Deus, né? Exato. Então, muitas vezes, a nosso racional não vai conseguir ter o controle e o entendimento total da situação, né? Não, não vai. E aí, quando Saul ele foi escolhido, ele. Peraí, deixa eu lembrar aqui. O coração dele se estribou no próprio entendimento dele. Então, Samuel fala assim para ele, né? Você não era não é assim que ele fala, mas vou falar a minha interpretação, né? Você não era um, uma pessoa improvável lá da tribo de Benjamim, você não era um improvável e Deus te escolheu? Então, assim, Deus te escolheu e agora você é tão super que você não precisa mais fazer o que Deus pede para você. E quando ele escolhe Davi, eu imagino que ele não quer que Davi ande pelo mesmo caminho que Saul. Sim, Então, Davi também erra, mas ele tem um coração arrependido, ele não justifica. E o que a gente vê Saul fazendo, né? Saul vai lá e tenta justificar tudo que Samuel tá lá apontando para ele. Não, mas esses bois aqui, não, isso aí é sacrificar a Deus. Eu ia fazer para o próprio Deus. sim, Então, eu vejo assim que Deus ele busca esse relacionamento. E foi isso que quando aconteceu que aqueles dois homens morreram segurando a arca de forma errada, parece assim, mas nossa, mas eles estavam felizes. Mas a arca tinha sido recuperada. Precisava disso, né? Precisava disso. Mas Deus sabe o quanto que o coração do homem ele quer se estribar no seu próprio entendimento. E aí, então, eu fui pensando nisso, né? E me veio assim na cabeça a questão de que
a arca ela foi perdida, né? Hoje a gente não tem mais a arca. Então, assim, eu até estava vendo o Rodrigo Silva falando que acho que num tempo, também não vou lembrar qual, a arca foi escondida para não ser roubada e de tão bem escondida ninguém mais achou. Sim. Então, Tem teorias de que ela tá embaixo do Domo é, da Rocha, lá da. é, Tem até um ano que eu fui para Israel, a gente caminhou ali pelo subsolo. E aí tem um lugar que dizem que é o lugar que está mais próximo ali da onde ela está, né? Que eles já encontraram e fecharam o lugar. sim. Mas são teorias, né? Não sei se É. é verdade. De E aí, qualquer forma, a presença de Deus está. Hoje a gente não está mais na lei, a gente está na graça. Então a presença de Deus ela está fora, né? Ela está em nós, na nossa, era isso que eu na ia. inclinação do nosso coração. É. Então, e aí eu pensei, né, nisso. Em tanto tempo, simbolicamente, a presença estava dentro de uma caixa, né? Dentro de uma arca. E aí, então, assim, eu estava vendo, tudo aponta para que Jesus fosse a arca, né? Porque ele é a presença, nele está tudo, nele está a provisão, nele está a lei, nele está a graça, nele está tudo, né? Sim, E aí, outra coisa que remete, né, que hoje a arca somos nós, porque se ele é a presença e ele mora dentro de nós, a arca somos nós. E aí outra coisa é que a gente, assim como na a arca, ela era para consulta, ela era onde Deus falava, em todo tempo a gente tem que estar em comunhão com Deus, em oração para que ele se manifeste na nossa vida. Então eu senti muito assim que Deus, nessa busca de relacionamento com o homem, ele quer que a gente. Qual que é a forma da gente se relacionar e buscar ele? É em oração. E aí, essa semana, teve duas frases que eu nunca tinha ouvido, talvez você já que leia bastante, que eu não sei nem como eu digo o nome desse homem, mas é John Bunyan. sei. Ele diz assim: olha, eu posso, isso me marcou bastante. Eu posso fazer mais que orar depois que eu tiver orado, mas não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Então, assim, a oração começa, na oração começa tudo. E eu só posso fazer alguma coisa depois que eu tiver orado. Mas se eu não tiver orado, é melhor que eu não faça nada, Sim, né? E a outra coisa que ele fala é assim: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que, do que palavras sem um coração. Então, assim, nossa, isso, sei lá, trouxe alguma verdade para minha vida, assim, sabe? Porque eu falei assim, eu só preciso falar, porque às vezes o nosso coração até tá endurecido para algumas situações que a gente não consegue orar, que a gente. E às vezes é melhor que a gente fale, Senhor, tudo que eu tenho hoje é um coração endurecido. Tudo que eu tenho hoje é um coração com raiva. Tudo que eu tenho hoje é um coração triste. E eu tô aqui nessa presença para o Senhor falar alguma coisa para mim, para o Senhor trazer a sua presença aqui, dissipar de mim. Mas é um coração verdadeiro. É um coração verdadeiro. Então, eu não sei, eu tô muito quebrantada, assim, porque Deus continua procurando se relacionar com a gente. Tudo que Deus quer é que a gente se relacione com Ele e que a gente confie nele. E que a gente rejeite esse coração nosso que quer fazer do nosso próprio jeito e que nos leva, sabe? A gente é tão limitado. E às vezes a gente sim, fala verdades de Deus com tanta convicção e não tem nada de Deus. sim, Às vezes a gente se sente também num lugar que a gente tem que dar uma resposta porque as pessoas estão esperando e Deus não falou nada. sim. E a gente tem que ser verdadeiro, falar, olha, Deus não me falou nada sobre isso.
Vamos orar. É verdade. E é isso, assim, que eu que Deus me ministrou durante esses dias, durante os nossos devocionais diários, Amém. e que é isso. Amém. Faz uma oração por nós. Sim, faço. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te amamos tanto, Senhor. Nós somos tão falhas, Pai, nós te conhecemos tão pouco. O Senhor tem tantos tesouros, Pai, que o Senhor deseja revelar a nós, Pai. E eu quero pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração, Senhor, vazio de nós, Pai, das nossas certezas, Pai, das nossas verdades, um coração vazio de patentes, Senhor, de hierarquias humanas, Senhor. E, Pai, o Senhor nos dê um coração de filhas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, porque tantas vezes nós te enfadamos, Senhor, com as nossas meninices, Pai. Desde o Éden, Senhor, nós te enfadamos, Senhor, com todas as vezes que nós temos o nosso coração rebelde diante do Senhor, Pai. Mas o Senhor nos ama, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque até mesmo se entregar, Senhor, se fazer homem e entregar, Senhor, a Ti mesmo, Senhor, naquela cruz pelas nossas vidas, o Senhor fez para que nós fôssemos resgatados e não tivéssemos, Senhor, um castigo e uma morte eterna, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós sabemos que há tantas belezas, Pai, no reino espiritual, e nós queremos viver, Senhor, cada uma dessas belezas, Senhor, aqui nessa terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, que mesmo, Pai, nós temos um coração corrupto e enganoso, Senhor, o nosso coração arde por te amar, Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos te conhecer, Senhor, cada dia mais, Pai. Meu Deus, se revela a nós, Pai. A tua palavra diz que nós te acharemos quando nós te buscarmos de todo o coração, Senhor. Por isso, Senhor, se o nosso coração ainda é endurecido, Pai, se o nosso coração, Pai, não tem perdão, se o nosso coração, Pai, tem tanta dureza e tanta infantilidade, eu clamo a Ti, Senhor, nessa manhã, Pai, que o Senhor nos amadureça, que o Senhor, Pai, nos quebrante, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja humilde, Pai, como o Senhor, Pai. E que nós possamos aprender de Ti, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, fazendo coisas para o Senhor, sem o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós Te amamos. Abençoa o nosso dia, esteja à nossa frente, Senhor. Fale o nosso coração das situações mais difíceis, as mais fáceis. Nós Te convidamos, Senhor Jesus, esteja presente, Senhor, na nossa vida, Pai, na vida da nossa casa, dos nossos filhos. Nós Te convidamos para ser o Senhor do nosso lar, para ser o Senhor do nosso ministério, Pai, para ser o Senhor dos nossos trabalhos. Nos perdoa, Senhor, quando nós dividimos, Pai, as coisas seculares das coisas espirituais, quando o Senhor está em tudo, Pai. Quando nós temos tanta facilidade de sermos crentes diante dos nossos irmãos, mas sermos crentes e tanta dificuldade de sermos crentes, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, nas escolas, com os nossos colegas, com os nossos familiares, Senhor. Que nós sejamos os mesmos, Pai. Que o Senhor, meu Deus, seja o rei dos nossos lábios, Senhor, em qualquer lugar que nós estivermos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Muito forte. Vamos refletir, né? Sobre tudo isso. Amém. É uma palavra muito forte. Então é isso. Amém. Meninas, bom dia para vocês. Bom dia. Sejam ministradas ainda mais pelo Senhor e Amém. que a gente comenta depois o nosso post da live, do devocional, se você quer compartilhar alguma experiência que você tem tido, uma reflexão que você tem tido com a palavra, coloca lá, porque tudo que a gente expõe também e coloca, a gente acaba sendo uma inspiração e uma ajuda para outras pessoas, né? Então, Amém. aquilo que Deus tem falado no nosso coração pode ser
a chave, a transformação na vida de outra pessoa. Amém. Então, é isso. Bom dia para Bom você, gente. dia. Bom dia, Amém. Bom Jéssica. dia. Obrigada. Obrigada pela sua busca e pela sua entrega, assim, Amém. genuína. Obrigada, Amém. viu? Um beijo para todas. Beijo.